Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai estrear por aqui um quadro novo que se chama Papo de Mãe, onde eu vou conversar e compartilhar com vocês um pouco da minha vivência e experiência dentro dos diversos assuntos da maternidade. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre a fase dos 2 anos. Nesse primeiro episódio, então, eu vou conversar com vocês, eu vou compartilhar, dividir com vocês como é que está sendo aqui a minha vivência atual de estar passando aí pela fase dos 2 anos com a minha caçulinha Elisa, que está com 2 anos e 5 meses. E olha, gente, já começo dizendo para vocês que cada criança é única. Eu já falei isso nesse canal aqui diversas vezes, porque de fato eu tenho 4 filhos. E eu já passei por essa fase dos 2 anos, como todos os outros, mas com cada um deles foi diferente. Então, tudo que eu vou compartilhar com vocês aqui foram sinais que ela foi dando, eu fui percebendo, como é que eu tenho agido com ela agora nessa fase, mas sempre deixando claro de que cada bebê é individual e não necessariamente porque ela teve esses sinais que todos os outros vão ter, mas tem sinais aí que são assim em comum no geral que pode aparecer. Então, vamos começar. Primeiro sinal, gente, que eu percebi aqui que Elisa estava entrando nessa fase dos 2 anos, como eu já comentei com vocês, eu já havia passado por isso anteriormente, então meio que a gente já sabe ali como é que vai funcionar. Primeiro sinal foi a mudança no sono. Elisa, ela sempre teve um sono muito regular, sempre teve um sono muito certinho, desde muito nova. A gente introduziu a rotina noturna, a rotina do sono nela, deu muito certo. Então Elisa, ela não era um bebê de acordar muitas vezes na madrugada, tampouco de dar trabalho na madrugada. Ela acordava ali no máximo 2 vezes, o normal era acordar apenas uma vez, mamava e dormia novamente. Então ela sempre dormiu cedo, acordou cedo, tinha um horário de mamada noturna e sempre funcionou dessa forma, desde o primeiro mês de vida ali, quando ela já foi entrando nesse hábito da rotina noturna. Quando a Elisa estava com 1 ano e 10 meses, o sono dela mudou da água para o vinho. Foi uma mudança assim que não tinha como ser perceptível, porque ela começou a acordar muitas vezes na madrugada, muitas, eu digo 4, 5 vezes na madrugada. O sono dela ficou todo picadinho assim, ela acordava, dormia, e isso obviamente desgasta os pais, né? A mãe principalmente. Então foi uma fase assim muito desgastante, porque mexeu completamente na rotina do sono dela. E conforme mexeu nessa rotina do sono, entrou no segundo ponto, que foi a irritabilidade. Ela começou a ficar muito mais irritada com as coisas. Primeiro porque ela já não acordava legal, porque ela não tinha passado a noite bem, porque ela não tinha tido uma boa noite de sono. Então ela já acordava muito irritada, às vezes brigando com as irmãs, ficando nervosa. A gente começou a perceber que ela estava nervosa. De repente você vê um bebê de quase 2 anos ficando nervoso. E então assim, ela ficava irritada muito fácil, às vezes quando mexia num brinquedo, coisas do dia a dia, ainda mais que ela tem irmãos em casa. Então para mim foi mais fácil perceber essa parte da irritabilidade, porque tem as irmãs, elas brincam juntas, convivem, então ficou mais aflorado essa parte da irritabilidade nela. Então eu comecei a associar de que ela não tá dormindo bem, ela não tá tendo uma noite de sono legal e ela estava aí já ficando assim bem irritada com algumas coisas. E essa foi a fase que a gente começou a intervir, porque o bebê está numa fase de crescimento. É uma fase que você ensina o que é certo, o que é errado. E nessa fase já dos 2 anos, o bebê ele já entende muitas coisas. Então esse foi o momento que a gente começou ali de fato a ensinar para ela o que é que podia fazer, o que é que não podia fazer, o certo, o errado. Então às vezes nesse processo dela ficar irritada com as irmãs, ela era um pouco mais agressiva, não no sentido assim de bater nem de morder, ela nunca chegou nesse ponto, mas a gente percebia às vezes pelo jeito, né, dela pegar assim nas meninas. E aí a gente
sempre entrava explicando, conversando. E, gente, por mais que a gente ache que a criança não está entendendo, a criança está entendendo. E daí vem a importância da gente não abandonar o barco. Então, essa é a primeira dica que eu deixo aí para a mamãe que está do outro lado. Nessa fase de 2 anos não é fácil, requer realmente muita paciência, mais do que o que a gente já tem. Requer mais um pouquinho, mais umas doses de paciência. Mas o importante é a gente não abandonar o barco e a gente entender que o bebê está passando por um processo. O bebê está passando por uma etapa, por um processo de crescimento, que também não é fácil para ele. Ele está aprendendo a lidar com informações novas, com emoções, com várias coisas que antes não faziam sentido para ele e agora passam a fazer. Então, a partir do momento que a gente, como adulto, tem esse entendimento de você olhar para a criança e perceber que essa criança está em desenvolvimento, que essa criança está passando por um processo que também não é fácil para ela. A gente bota o pezinho no chão e fala, opa, eu sou o adulto da situação, então eu vou manter o controle disso aqui. Outro ponto que começou aqui com os 2 anos foram as birras, e eu acho que esse é o ponto em comum aí na maioria das crianças, né? Nessa fase é a fase que as birras vão ficar mais intensas, sabe? Lógico que não é uma regra. Meu primeiro filho, por exemplo, ele era muito tranquilo, sempre foi muito tranquilo, ele nunca teve muito essa questão de fazer birra porque queria ou não queria alguma coisa. Então isso vai variar muito de criança para criança. Com Elisa, a gente teve ali um trabalhinho, principalmente exatamente nessa fase que ela fez 2 anos. Ela estava numa fase assim, gente, muito da autonomia. Ela descobriu que ela podia fazer várias coisas sozinha, já tinha coisas que ela fazia sozinha, mas ela descobriu que ela podia fazer muito mais coisas sozinhas. E o fato dela ver as irmãs, que são maiores, fazendo as coisas sozinha, fez ela querer fazer tudo sozinha também. Um exemplo, o banho. Ela começou a querer tomar o banho dela sozinha, porque as meninas maiores tomam os banhos sozinhas. Eu acho que ela olhou e pensou assim, opa, também posso tomar o meu sozinha. Daí toda vez que eu ia ajudar, era um momento, um evento, o momento do banho. O momento do banho se tornou um evento à parte, porque ela fazia birra geral no momento do banho, gente. Porque ela queria tomar sozinha, não queria que eu ficasse no banheiro. Aí já entrou também um outro processo, que foi o processo do desfraude. Então, toda vez que ela ia no banheiro fazer xixi, cocô, ela queria fazer tudo sozinha, ela queria pegar o papel higiênico sozinha, se limpar sozinha, enfim. Então, assim, a minha questão da birra aqui com Elisa foi essa independência dela de querer fazer tudo sozinha, principalmente o que ela vê as irmãs fazerem. E daí, mais uma vez, eu volto no ponto anterior, a importância da gente não abandonar o barco, da gente não deixar a criança dominar e gerir a situação ali no momento. E a gente dizer, não, vai ser dessa forma. Gente, a criança ela vai chorar, ela vai fazer birra, ela vai fazer escândalo, mas pelo menos essa é a forma que eu faço aqui em casa. Não é uma regra e não, todo mundo não tem que fazer assim. Mas eu me mantenho firme ali. Então eu fico ali do lado dela, explico, converso, tento negociar com ela, tento fazer de uma forma que fique bom para ela e bom para mim, mas dificilmente eu cedo às vontades aí dela. Porque eu acho muito delicado esse ponto de quando a gente cede à vontade da criança. Porque entra numa linha muito tênue da criança entender, da criança subentender de que, olha, se eu chegar nesse ponto, eu vou conseguir convencer a minha mãe de ceder naquilo que eu quero que ela faça. Mas isso aí, como eu falei pra vocês, é algo assim, muito particular, é o meu jeito de agir, não é todo mundo que tem que agir dessa forma. E hoje em dia, a gente tem muitas técnicas e estratégias. As nossas mães, por exemplo, não tiveram isso, mas se vocês forem pesquisar, hoje tem muitos psicólogos, pedagogos que têm aí uma série de estratégias e técnicas de como você lidar de uma forma mais assertiva
com essa fase da criança. O que eu tô compartilhando com vocês aqui, gente, é puramente a minha experiência de mãe, que posso estar errando, posso estar acertando, mas eu sigo tentando. Então esses foram os 3 principais pontos de mudança aqui nessa fase de 2 anos de Elisa: o sono, a irritabilidade e as birras. Agora que ela tá com 2 anos e 5 meses, acredite, já tem algumas coisas que estão melhorando. O sono ainda oscila muito, gente. Tem dias que ela dorme super bem, mas tem dias que ela dorme super mal. Eu fico pensando assim, eu digo, gente, tudo que eu não passei quando ela era recém-nascida, tô passando agora. Porque já teve várias noites de sono perdida, gente. Já teve vezes de Elisa dormir a tarde inteira, acordar 5 horas e só ir dormir 3 horas da manhã do outro dia. O sono dela ficou muito desregulado. Eu acho que essa parte do sono, pra mim e pra ela, foi a parte mais difícil, porque nem eu nem ela estávamos aí, gente, preparadas para essa mudança de sono. Então, pra gente aqui, sem sombra de dúvidas, a parte mais difícil foi a mudança no sono. A irritabilidade e as birras foram melhorando com o passar do tempo, e por isso que eu falei para vocês a importância da gente se manter firme na educação que a gente está dando à criança, porque hoje ela já se comporta de um jeito diferente quando ela continua fazendo as birras. Às vezes ela continua irritada, mas às vezes só de eu olhar para ela já se conserta, ela já se recompõe, aí ela começa a disfarçar, começa a meter uma outra conversinha no assunto, aí eu percebo, ela percebeu que eu não gostei do que ela falou, do que ela fez, e aí ela já tá ali, você vê a criança mudando de comportamento. Então ela já consegue perceber os sinais que eu dou para ela. Então, gente, eu resumi aí um pouco, né, dessa fase dos 2 anos aqui, que a gente ainda está passando por esta fase. E como se chama fase, significa que tem um início e tem um fim. O importante é a gente saber passar pelo processo. Mas essa fase, ela vai terminar. E criança é assim, gente, termina uma fase e começa outra, tá? Eu sei que é uma coisa que a gente, mãe, ouve muito. Ai, mãe, é uma fase e vai passar. É verdade, é uma fase e vai passar, mas quando terminar essa, vai começar outra, e isso aí fica para outro assunto, tá certo? Então, gente, se vocês gostaram aí desse novo quadro aqui no canal Papo de Mãe, já chega deixando muito o seu like para me incentivar a trazer mais assuntos por aqui. E eu quero pedir a ajuda de vocês. Deixa aqui nos comentários qual assunto da maternidade que vocês querem que eu traga aqui pro Papo de Mãe, tá certo? Então é isso. Grande beijo pra vocês, tchau, tchau e até o próximo vídeo.